cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Meus queridos, desde já, eu quero me despir de toda a vaidade, pois eu sei que aonde Deus está, não sobra glória para quem canta, para quem prega, para quem rege. Uma coisa eu aprendi, queridos, que uma coisa que Deus não abre mão é da sua glória. Então eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade de poder estar formando um dos pregadores do Vila São José. Quero louvar a Deus muito pela vida do pastor Natanael, que é um amigo para mim, que é um pai na graça, que muito tem nos ajudado, ao Rubens, ao Michel, a liderança da mocidade, a todos os corais de jovens que estão aqui. Eu quero cumprimentá-los e agradecer vocês e louvar a Deus pela vida de vocês. Eu trago a paz do meu pastor Rubenildo Silva, que assiste a congregação do Jardim Marilene, que sempre tem nos abençoado para trazermos a palavra de Deus. Quantos trouxeram a Bíblia, digam amém. Amém. Abram carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 11 e de número 12. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12. Quantos acharam, digam amém. Amém. Quem não achou, grite misericórdia. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Quantos acharam, digam amém. Amém. Agora eu creio que todos acharam. Está escrito assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Amém, irmãos? Amém. Estão no seu lugar dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, eu preciso muito que os irmãos levantem as cabeças, olhem para mim. Eu preciso muito que os irmãos dobrem a atenção para a palavra de Deus essa noite. Todos nós, leitores da Bíblia, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas no seu ministério. Haja vista que no ano 662 ou 63 depois de Cristo, Paulo escreve quando ele estava em prisão. E ele escreve para 4 igrejas. E dentre essas igrejas está a igreja de Efésios. Nós sabemos que ele escreveu para Filipenses, para Filemon, para Colossenses e também para a igreja de Efésios. Haja vista que Filemon, ele não foi uma igreja. Filemon, ele foi um irmão que provavelmente Paulo tinha conhecido na cidade de Efésios, que cedeu a sua casa para que pudesse fazer cultos na sua casa. Mas quando ele escreve a essa carta aos Efésios, ele escreve como uma carta pentecostal. Nós sabemos que a carta aos Efésios foi a carta mais pentecostal que Paulo escreveu, e os leitores da Bíblia intitulam essa carta de Efésios como a carta das regiões celestiais. Paulo, ele, no seu ministério, a igreja que ele passou mais tempo admoestando, ensinando, pregando, foi a igreja de Efésios. Quando nós lemos em Atos capítulo 20, versículo 30, a Bíblia diz que Paulo, ele escreve dizendo: porque eu passei 3 anos admoestando os irmãos
com lágrimas. Paulo passou 3 anos nessa cidade, pregando, evangelizando, ensinando, admoestando aquela igreja. Paulo ele passou ali, meus irmãos, ensinando aquela igreja, porque a cidade de Efésios era uma cidade de comerciantes e era uma cidade muito rica, porque na cidade de Efésios existia comercialização de púrpura, de vaso, de tecidos. Era uma cidade comerciante, era uma cidade simplesmente muito rica. E nessa cidade existia uma falsa deusa chamada Diana, que era a deusa Dionísio, que era conhecido como a deusa do vinho. A deusa Diana era a deusa da prostituição, ou conhecida como Artemis. Essa deusa, o culto que se fazia a ele era um culto horrendo. No culto que se fazia a Dionísio ou a Diana, era um culto que envolvia orgias, bebidas e muitas outras danças. E Paulo, ele pregou nessa cidade. Haja vista que nessa cidade existia um teatro que cabia 25.000 pessoas que iam adorar a deusa Diana. Então Paulo, ele pregou nessa cidade, ele admoestou essa cidade, ele pregou para os irmãos de Efésios, mas chega uma hora que ele chega a dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue. Paulo ele estava querendo deixar bem claro que quando a perseguição da igreja começasse, ele queria deixar bem claro que a luta deles não era contra os soldados, que a luta dele não era contra os homens, mas que a luta deles e que a batalha deles era uma batalha espiritual. Se nós pegarmos a Bíblia na tradução dos dias atuais, está escrito assim: porque a nossa luta não é contra o ser humano. O que dá-se a entender é que a nossa luta não é contra a carne. A minha luta não é contra o pastor. A minha luta não é contra a liderança. A minha luta não é contra o meu irmão. A minha luta é uma batalha, é uma luta espiritual, é uma luta metafísica, e os físicos não entendem. Não é uma batalha física, não é uma batalha corporal, é uma batalha espiritual, é uma batalha metafísica. E para falar a verdade, existem alguns requisitos para nós lutarmos uma batalha espiritual. O primeiro requisito para se lutar uma batalha espiritual é ser espiritual. Porque não existe como nós lutarmos uma batalha espiritual sendo carnais. Não existe nós lutarmos uma batalha metafísica sendo físico. Se a minha batalha é espiritual, eu preciso ser espiritual. E Paulo ele escreve dizendo em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 4, ele diz: porque o homem natural, o homem carnal, ele não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque para se compreender as coisas do Espírito Santo de Deus, precisa discerni-las espiritualmente. Para lutarmos uma batalha espiritual, nós precisamos ser espiritual. Foi o que aconteceu
ele, que quem oferece o culto é ele. E na medida que se manda a glória para cima, Deus ele abre a porta do céu e manda a sua glória para baixo. O adorador carnal, ele sente para adorar, mas o espiritual, ele adora para sentir, ele adora para ver o céu aberto, ele adora para ouvir a voz de Deus, ele adora para dar glória, ele adora para exaltar. Deixa eu ver aqui, quem é que adora para sentir? Quem é que adora para ser tocado? Levante uma de suas mãos e diga glória. Carnal é Micael, irmão, que não pode ver Davi se alegrando na presença. Carnal é o moço de Josué, viu Eldade profetizando no arraial, correu lá para Moisés e disse: Moisés, Eldade, estão profetizando e pulando no arraial. Josué estava na reunião, ele já era braço direito de Moisés, e ele disse: Moisés, proíbe isto. Em outras palavras, ele disse: Moisés, você quer que eu vá tocar o sino? Você quer que eu vá mandar parar? Moisés olhou para Josué e disse: porventura tu tens ciúmes de mim? Quem dera todo Israel fosse profeta e que Deus colocasse nele o Espírito Santo. Quanto mais profeta, menos mentira. Quanto mais profeta, menos fofoca. Quanto mais profeta, menos condena. Quanto mais profeta, mais fervor. Quanto mais profeta, mais unção. Quanto mais profeta, mais glória de Deus na casa. Deixa eu ver se tem profeta aqui. Deixa eu ver. Levante as suas mãos para cima e continue com ela estendida. Todos com as mãos levantadas aos céus. Eu vou chamar, eu vou convidar os espirituais para 1 minuto adorarmos, para 1 minuto da glória a Deus, para 1 minuto da aleluia, para 1 minuto. Você não vai na glória, você fica mais de 1 minuto no celular, você fica mais de 1 minuto na frente da TV, você fica mais de 1 minuto no sofá, você fica mais de 1 minuto sem fazer. Você não consegue ficar 1 minuto adorando a Deus. Então vai, levanta a mão para cima e enche essa casa de glória. E quem tem glória na glória, quem tem aleluia na aleluia, quem tem língua fale língua, mas não deixa de adorar. Levante a mão e diga glória. Na medida que você manda a glória para cima, ele manda a glória para baixo. Na medida que você manda a glória para cima, ele manda a glória para baixo. Na medida que você manda a glória para cima, ele manda a glória dele para baixo. Para se lutar uma batalha espiritual é ser espiritual. Porque não dá, irmão, querer lutar uma batalha espiritual sendo carnal. Se a batalha é espiritual, eu preciso de armadura espiritual. Qual soldado vai para a batalha sem armadura? É forte, Deus. Aleluia. A não ser Davi, que não era acostumado com a armadura, deixou de lado, mas tinha Deus nas pedras. Mas qual é o soldado que não leva armadura na batalha? Tem que ter armadura de Deus. Porque Paulo escreveu 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4:
Porque as nossas armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas para a destruição.